Oi, salve Maria Imaculada. Eu sou Gabriele, catequista da turma de pré-eucaristia da Capela Cristo Ressuscitado. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês do tema Ser cristão é ter coragem. Para iniciar esse momento de reflexão, vamos invocar a Santíssima Trindade, clamar o Santo Espírito de Deus e pedir a ajuda de Nossa Mãe Santíssima para compreender melhor as palavras que serão ditas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, esse tema é um tema muito simples, porque basicamente o título já diz tudo. Ser cristão é ter coragem. No dia de hoje, nos dias de hoje em que vivemos, a gente vê claramente o que essa parte do evangelho quer dizer. Quando tudo começa a perder o sentido, quando tudo começa a ficar muito difícil, quando as lutas começam a chegar, a gente não pode desistir. O que a gente mais tem que se agarrar e mais tem que se segurar é na fé. E ser cristão é justamente isso, é ter fé quando tudo parece vir ao contrário do que você espera. Ser cristão é justamente você ficar firme quando todos te dizem que você está errado porque você ama a Deus. Ser cristão é ter coragem para ficar de pé quando o barco está afundando. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus e veio uma tempestade fortíssima, eles ficaram apavorados, eles pensaram que iam morrer, ficaram com muito medo. Mas Jesus estava dormindo tranquilo no barco. Jesus estava sereno, porque Jesus tinha confiança no Pai, o Pai que está no céu, e ele não tinha medo. Se Jesus estava naquele barco e todos acreditavam que ele era Jesus, não deveriam ter medo, porque Jesus era Deus e ele já tinha revelado isso para os discípulos. Então, esse tema de ser cristão é ter coragem vem falar para a gente justamente dessa questão de nós termos essa força, mesmo quando o barco parece que vai afundar, mesmo quando parece que não tem como escapar daquela tempestade. Jesus nos pede para ter coragem justamente quando tudo fica difícil. Quando tá tudo fácil, quando a gente está indo todos os dias para casa, tá indo todos os domingos para casa do Senhor, quando na nossa família não há nenhuma discussão, quando as notas na escola estão indo bem, quando a gente está recebendo de presente aquilo que esperava, é fácil a gente ter fé, é fácil a gente confiar que vai ficar tudo bem, porque já está tudo bem. Mas é justamente quando fica tudo muito difícil que Deus pede que a gente se mantenha firme. Que Deus pede que a gente aumente a nossa fé. E aumentar a fé é você começar a agir exatamente como o Senhor pede. É você praticar o amor sem olhar a quem, sem ficar julgando as pessoas, porque a gente não conhece os corações. A gente conhece somente o que a pessoa parece ser. Ela demonstra uma coisa, mas no interior dela, como ela realmente está, a gente não sabe como é que é. Ser cristão e ter coragem é justamente a gente fazer o que o Senhor pede no Evangelho. É dar a outra face quando alguém te ameaça, quando alguém ameaça a sua vida, quando alguém ameaça a sua felicidade. Isso significa ser humilde. Ser humilde diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das dores. E Jesus, ele usa muito a humildade como uma coragem muito grande. Para o mundo, ser humilde, ser pequeno, é ser frágil, ser fraco, ser vulnerável. Mas para Jesus, humildade sempre foi sinônimo de força, de grande força. Quando Jesus aguentou todo o sofrimento da cruz, ele foi extremamente humilde.
Então, a gente chegou num ponto muito importante. Ter coragem e ter humildade para Jesus são dois sinônimos. Um é o sinônimo do outro. É importante que a gente perceba que no mundo vai ser necessário muita humildade. E sem humildade, a gente não pode ser santo. A gente não pode fazer a vontade de Deus. Deus nos pede justamente para ser santo todos os dias um pouquinho mais. E ser santo todos os dias um pouquinho mais é buscar viver com o coração mais humilde possível, mais manso possível, a exemplo daquele que teve o coração mais manso e humilde de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa realmente viver esse tempo, essas dificuldades que estão nos vindo, não como uma forma de castigo ou uma forma de ser torturados ou algo assim, mas que a gente possa aceitar todas essas dificuldades que estão aparecendo, todas essas tempestades que estão aparecendo e humilhar o nosso coração, de forma que o nosso coração seja capaz de ouvir a voz de Deus. Porque aquele coração que estava mais silencioso no barco foi o coração que mais estava ouvindo, que era o de Jesus. Os corações que estavam desesperados quando a dificuldade chegou, que não tiveram a coragem necessária, eles não poderiam ouvir a Deus, eles não poderiam sair daquela situação. Os discípulos só conseguiram sair daquela situação porque Jesus estava no barco. Porque se Jesus não estivesse ali, o barco teria afundado pelo desespero deles. Mas bastou uma palavra do Senhor para que toda aquela tempestade se acalmasse. A chuva cessou, os trovões, as ondas se abaixaram. Deus manda em tudo, no vento, na terra, no mar. Então a gente não pode ter medo. Ter medo é sinônimo de que a gente não tem coragem, porque a gente não tem humildade o suficiente para colocar toda a nossa confiança em Deus. Quando a gente coloca toda a nossa confiança em Deus, como uma criancinha, humildes, a nossa confiança está naquele que pode fazer tudo. Então, por que ter medo de alguma coisa se a nossa confiança está na mão daquele que pode fazer uma tempestade parar de repente? Eu não sei se ficou bem claro o que eu quis dizer, mas é justamente isso que o Senhor nos pede nesses tempos, que o Senhor nos pede também, quando Ele fala que ser cristão é ter coragem, é ter humildade sempre, todo dia um pouquinho mais. E essa humildade, ela não nasce do nada, ela não vem só da gente e eu me acordei e de repente eu decidi ser humilde. Não. Para conseguir essa humildade, eu preciso rezar e preciso pedir com muito amor e com muita confiança a Deus que me dê um coração humilde. Então, a gente precisa todos os dias antes de dormir, antes de deitar, antes de repousar, ajoelhar e fazer um breve momento pedindo ao Senhor que nos torne mais humildes, que nos dê um coração pequenino, que confie nele como um pai. Sabe, quando um filho ele pede algo ao pai, para que o pai traga um presente do trabalho porque ele queria alguma coisa muito especial e ele tem pedido ao pai que dê esse presente a ele, ele vai esperar até o pai trazer. Ele confia que o pai dele ama ele, que o pai dele vai dar o que ele estava precisando. Se era um tênis, se era um carrinho, se era alguma coisa que essa criança estava precisando, ela não vai se desesperar, ela não vai se animar, porque ela vai confiar no amor que o pai dela tem por ela. Então que a gente possa se colocar aos pés do nosso Senhor Jesus, pedindo a Ele que nos dê essa humildade, para que a gente seja como criancinhas para Deus, para que a gente realmente seja assim pequenino, para que Deus possa nos pegar nos braços e cuidar da gente como uma criancinha. Que a gente não queira ser grande, que a gente não queira ser maior do que o nosso Deus, como muitas pessoas têm buscado ser, têm buscado fazer tudo do jeito delas, têm buscado justamente o contrário da humildade. Então que a gente possa ser forte como um cristão verdadeiro busca ser forte. Que a gente possa buscar a humildade de todo o nosso coração, que a nossa busca pela humildade cresça cada dia mais, porque um coração humilde agrada muito a Deus. Um coração humilde pede e Deus ajuda. E o coração mais humilde que já existiu foi de uma criatura, foi o de Maria Santíssima, nossa mãezinha. Esse coração é tão humilde que Deus não nega nada que ela pede. Então que nós possamos pedir sempre a intercessão dela, para que a gente consiga todos os dias ter muita coragem. E foi muito bom.
ter esse momento de partilha com vocês, poder falar um pouco sobre a palavra de nosso Senhor, poder evangelizar um pouco. E eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês tenham compreendido a mensagem e que vocês se acheguem todos os dias com muito carinho para o coração de Jesus, para o coração manso e humilde de Jesus, para que todos os dias ele dê a vocês toda a coragem, toda a força necessária, tudo aquilo que é necessário para ser um cristão de verdadeira coragem. Não a coragem que a gente aprendeu com o passar do tempo, aquela coragem que se perde quando a gente vê qualquer coisa assustadora, mas uma coragem que ela permaneça apesar de toda dificuldade. Então que possamos agora pedir à Santa Mãe de Deus que nos guarde, nos proteja e interceda por nós ao seu Filho Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.